Olá, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesse nosso quarto dia de oração, nesta Semana Mundial de Oração, onde nós temos tido todos os dias, às 19h30, um encontro devocional. E nós falamos na segunda-feira, oramos pela nossa igreja, na terça-feira oramos pelo nosso país, ontem, na quarta-feira, oramos pela nossa família. E hoje eu quero trazer uma palavra e uma oração a respeito das nossas enfermidades. Eu queria falar um pouquinho a respeito de um Deus que cura, mas eu queria dividir com você uma reflexão sobre que cura e que curas Deus tem para nos dar e que Ele pode e deseja nos dar. Então eu convido você a ler comigo o texto que está no livro do evangelista Marcos, no capítulo 2, que diz que dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. E muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Eu digo a você, e disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Uma coisa, irmãos, que nós temos aprendido, não só nas Sagradas Escrituras, mas na nossa vida, é que Jesus Cristo cura. Eu sou testemunha de que eu já vi muitos milagres acontecerem. Eu já vi Deus fazer coisas que nós julgávamos fora do alcance humano. Eu já vi Deus fazer daquelas coisas que nós dizemos serem impossíveis. Eu já vi milagres acontecerem de um modo que Deus vai nos surpreendendo. Milagres tão sobrenaturais e, ao mesmo tempo, milagres alguns que pareciam até naturais, mas que ficava claro que por trás de toda aquela história estava a mão de Deus. Nós cremos em milagres. Nós cremos que há poder no nome de Jesus para curar. Em meu nome expulsarão demônios e curarão os enfermos, disse Jesus. Então, nós somos uma igreja que crê em milagres. Não. Se você um dia ouviu que os presbiterianos são cessacionistas e não creem nos milagres, talvez não tenham te explicado direito o que isso significa. Nós cremos num Deus que faz milagres. Nós cremos num Deus que cura. Nós cremos no poder do nome de Jesus Cristo para promover curas e milagres. Então, quando eu estou diante desse texto do paralítico em Cafarnaum, uma coisa me ocorre. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Mas será que o melhor que Deus tem para nós é a cura? Será que o melhor que Deus tem para nós é um milagre? Será que a obra de Deus na nossa vida, para que ela seja grandiosa, ela se resume ao fato de Deus nos curar das nossas dores físicas? O texto que nós acabamos de ler mostra que Jesus parece ter uma prioridade. E a prioridade dele é curar o coração, curar o pecado, curar a alma daquele paralítico. Por isso que a primeira palavra de Jesus àquele homem não é levanta, toma o teu leito e anda. A primeira palavra de Jesus àquele homem é: perdoados estão os teus pecados. Talvez você, neste ano de 2025, esteja precisando de um milagre de Deus.
Talvez você esteja precisando de cura. Mas eu gostaria de perguntar a você, independente das dores do seu corpo físico, independente das suas enfermidades físicas, como está o seu coração? Que realidades internas da sua alma e do seu ser precisam um tanto ou mais de cura do que o seu corpo? Que dores são tão grandes, mas são daquelas que não se sabe muitas vezes por que dói, como dói, ou de onde vem aquela dor. Jesus Cristo é aquele que, como diz o texto do profeta Isaías, lá no capítulo 61, quando diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. E o profeta Isaías então diz: e para curar os quebrantados de coração. Jesus veio também para curar os corações. Na vida deste paralítico, Jesus está fazendo uma obra que era muito maior do que fazê-lo andar. Jesus estava curando o seu coração. Jesus estava libertando dos seus pecados. Jesus estava dando a ele uma vida plena. Porque esta vida que nós vivemos, ela tem dores, ela tem enfermidades, mas elas são contingentes, elas passam, elas passarão. Eu queria lembrar você que no segmento religioso evangélico, desde especialmente da década de 70 para cá, passou a haver uma ênfase nos milagres e na cura divina. E parece que em dado momento a experiência de Cristo passou a ser aquela experiência que nos leva a deixar de sofrer as nossas dores físicas, deixar de sofrer com as nossas enfermidades. Já ouvi muita gente por aí dizer que se você tiver fé, você não terá enfermidades. Que se você crê de verdade, nenhuma enfermidade terá poder na sua vida. Se você confia em Deus, você determinará e todas as enfermidades desaparecerão da sua vida. Será que é assim que a palavra de Deus nos ensina? Será que é assim que a Bíblia nos ensina? Veja, o apóstolo Paulo, certa ocasião, e eu queria lembrar você disso, eu vou abrir aqui o texto para ler com você. Em certa ocasião, o apóstolo Paulo, ele diz assim a Timóteo, isso está no livro de 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 23, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Por que Timóteo, sendo um moço de Deus, um servo do Senhor, sendo discípulo do apóstolo Paulo, um homem cheio de autoridade, que operou inúmeros milagres, através de quem Deus fez muitos sinais e prodígios, por que o apóstolo Paulo simplesmente não orou por Timóteo e ele ficou curado? Por que o próprio apóstolo Paulo, ele não se viu livre de um problema que ele vivia, pelo qual ele ora? Ele diz: eu orei e clamei 3 vezes ao Senhor e ele me respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por que será, irmãos, que parece que aquilo que vemos na Bíblia não corresponde a esta mensagem super vitoriosa que nós vemos ser pregada muitas vezes no segmento evangélico? Lá no texto de Marcos que nós lemos sobre o paralítico, Jesus não só perdoa o paralítico, mas ele diz: para que vocês vejam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu vou levantar o paralítico. E ele diz então ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. Mas o texto deixa muito claro para mim que Jesus faz aquele milagre como um sinal, para que você saiba que há esperança, para que você saiba que há um Deus poderoso, para que você saiba que há um Deus que tem autoridade sobre a vida e a morte, para que você saiba que você não está sozinho no mundo. Deus opera milagres. Um dia eu ouvi certo pastor pregando e ele dizia: Deus faz milagres, mas ele não faz de sobra. Deus faz milagres na medida em que eles servem de sinais para alimentar a fé, para alimentar a esperança. A Bíblia não nos promete que todos seríamos livres de enfermidades. A Bíblia não nos promete que todos seremos curados. A Bíblia não diz que todas as enfermidades desaparecerão. Pastor, mas leram para mim o texto de Isaías, capítulo 53, no versículo 4, que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades.
Mas leia o contexto de toda aquela história. Se você não vai descobrir que está falando das dores do pecado, das dores da escravidão, das enfermidades produzidas na alma pela opressão, por todo o mal que escravizava o seu povo, a quem Deus veio salvar através do seu Filho Jesus. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si aquilo que nos tornava enfermos, que nos tornava condenados à morte. A enfermidade do pecado que mata e que tira de nós a dádiva da vida eterna para a qual Deus nos criou originalmente. Mas não podemos simplesmente dizer que porque está escrito, então Timóteo deveria ter sido curado. Paulo não deveria estar dizendo das frequentes enfermidades de Timóteo. O que eu quero dizer a você, irmão, é creia num Deus que pode curar a sua enfermidade. Creia num Deus que pode intervir, que pode curar o câncer, que pode fazer o impossível, que pode manifestar a sua cura na sua vida, não só no seu corpo físico, mas um Deus que também pode curar as dores da sua alma. Você que está vivendo, e tanta gente que tem vivido no meio de dores emocionais, ansiedades, depressão, angústias, as mais diversas, o Senhor tem poder para curar os quebrantados de coração. Mas, sobretudo, eu queria que você olhasse para esse texto de Marcos e entendesse que qualquer sinal e qualquer obra que Deus faça na sua vida, qualquer milagre que Deus opere na sua vida, apenas aponta para um milagre maior, que é você conhecer Jesus, que é você crer em Jesus e ser perdoado dos seus pecados. Perdoados estão os seus pecados, ele disse ao paralítico. Talvez todos nós entendamos que quando aqueles homens trouxeram aquele paralítico e colocaram diante de Jesus, a prioridade deles era que Jesus o curasse. Talvez a necessidade mais premente, racionalmente, daquele paralítico seria que Jesus Cristo levantasse ele daquele leito, mas a prioridade de Deus era curar o seu coração, era libertá-lo do seu pecado, era fazê-lo ser livre de toda culpa. E eu quero dizer que Deus hoje quer fazer que você se sinta livre de toda culpa, de toda acusação, de tudo aquilo que te escraviza, de tudo aquilo que te amedronta, de tudo aquilo que prende o seu coração em mágoas, em dor, no ódio, no passado, no ressentimento, no sofrimento. Eu quero dizer a você que Jesus Cristo é aquele que tem poder para curar o seu corpo, mas ele tem poder para curar o seu coração quebrantado hoje. Eu quero convidar você para acreditar num ano de milagres, mas um ano de milagres onde Deus pode curar você da sua enfermidade, mas Deus também pode curar você na sua enfermidade. Eu conheço muita gente com saúde física, mas que vive uma vida absolutamente limitada, aprisionada, que não progride, que não caminha, que não é capaz de se levantar, que não é capaz de seguir em frente. São paralíticos espiritualmente. Enquanto conheço pessoas com muitas limitações físicas, com enfermidades, com dores terríveis, mas que não perdem o sorriso, a esperança, a alegria, a disposição, a vontade, a determinação. Quem é você? Será que a sua felicidade se limita à sua saúde física? Será que por causa da sua dor, por causa da sua enfermidade, nada no mundo consegue ser mais colorido para você? Tudo ficou preto e branco? Será que a sua dor e a sua enfermidade, elas têm vencido a esperança do seu coração? Pois eu creio num Deus que pode curar você desta enfermidade. Mas eu também creio num Deus que pode curar você nesta enfermidade, onde mesmo em meio à dor, o seu coração pode ser curado e ser livre. Onde mesmo em meio às tribulações, você poderá sorrir e louvar a Deus. Porque Ele é aquele que tem poder de levantar o paralítico, mas Ele também é aquele que tem poder de te dizer, você está perdoado,
Você é livre. Nada mais te aprisiona, nada mais te acusa, nada mais te escraviza. Os teus traumas, os teus medos, o teu passado, as tuas experiências, as violências que você sofreu, as dores que você sofreu, as mágoas que você carrega, nada disso, a partir de hoje, em nome de Jesus, continua tendo poder sobre a sua vida. Você está perdoado. Eu queria que você, ouvindo esta palavra, orasse comigo. Primeiro, 1 minuto silenciosamente, onde eu quero convidar você a orar por esta palavra no seu coração, para que ela fale ao seu coração, para que ela ganhe significado dentro da sua alma, para que Deus, a partir desta palavra, produza uma fé tamanha no seu coração, que te dê capacidade, não só de crer que você pode ser curado hoje, como crer que você pode suportar e você pode seguir em frente, porque o Senhor está contigo, independente da sua enfermidade. Eu creio neste Deus que te cura. Eu não sei, sinceramente eu não sei, se Ele tem uma cura para mim hoje, uma cura para você. Mas uma coisa eu sei, que Ele tem refrigério para minha e para a sua alma. Que Ele tem esperança para o meu e para o seu coração. Então eu queria que você orasse 1 minuto silenciosamente por esta palavra. E depois eu quero orar pelas enfermidades. Eu quero orar pelos enfermos. E eu quero orar, sobretudo, para que chegue salvação na sua casa. Feche seus olhos, oremos juntos. Oremos. Pai amado, no nome de Jesus Cristo, eu creio e nós cremos num Deus que faz milagres. Nós cremos num Deus que opera maravilhas, ó Pai. Nós cremos num Deus que controla a natureza e que tem poder, ó Deus, sobre as leis às quais nós estamos limitados, Senhor. O Senhor é aquele, ó Pai querido, que conhece a estrutura do nosso ser, numa profundidade que nenhum médico, nenhum exame, nenhum aparelho consegue, ó Deus, nos prescrutar. O Senhor é aquele, ó Pai, que nos formou, cada um dos nossos átomos, cada molécula do nosso corpo, cada célula que forma o nosso organismo. Tudo, ó Deus querido, tudo está sob o seu controle. As células cancerígenas, todos os outros problemas que existem no nosso corpo, o desequilíbrio químico, o desequilíbrio hormonal, Pai Santo, as nossas instabilidades emocionais, as dores da alma, ó Pai querido, os problemas mentais, os problemas gastrointestinais, os problemas hepáticos, os problemas circulatórios, cardiológicos, os problemas sexuais, os problemas endócrinos. Deus, o Senhor conhece toda a nossa estrutura. Tu és o médico dos médicos, ó Deus. Tu és aquele que cura.
Tu és Jeová Rafá. Lá no livro de Malaquias, no capítulo 4, no versículo 2, diz que viria o nosso Senhor trazendo cura nas suas asas, ou seja, trazendo cura nas orlas das suas vestes, e foi por isso que aquela mulher com um fluxo de sangue hemorrágico tocou na orla das suas vestes, porque um dia ela ouviu esta profecia, que o Messias trazia cura nas suas asas. E nós cremos, ó Deus, na Tua palavra. Nós cremos, ó Deus querido, no Teu poder. No Teu poder para curar. Então eu quero te clamar, ó Deus, com autoridade, no nome de Jesus, que esta pessoa que está enfermo e enferma tenha esperança, ó Pai Santo. Tenha esperança de que o Senhor tem muitos meios e modos de operar um milagre na sua vida. Seja por meio dos médicos, seja por meio das medicações, seja por meio, ó Deus querido, da fé e da determinação do seu coração, ou seja por meios sobrenaturais aos quais nós não temos nenhum acesso, mas apenas o Teu poder é que pode mover, ó Pai. Tu podes fazer milagres. Então nós clamamos por cura, Deus. Nós clamamos por cura para aqueles que estão vivendo problemas psicoemocionais, aqueles que estão deprimidos, aqueles que estão sofrendo de ansiedade, tantos outros distúrbios e tantas outras patologias psíquicas, Senhor, e que sofrem todos os dias em dores profundas, em lágrimas intensas. Pessoas que vivem como o salmista, quando diz que dia e noite chorava, que as suas lágrimas eram já o seu alimento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir por esta tua cura, Deus, que pode curar o corpo e que pode curar a alma. Por esta tua cura, ó Pai querido, que pode restaurar a saúde, que pode restaurar o vigor. Por esta tua cura, Deus querido, que pode transformar as hemácias, as células, que pode intervir nas sinapses do nosso organismo. Deus, eu quero em nome de Jesus clamar ao Deus que nós conhecemos e que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, que fez e faz milagres no meio do seu povo. E nós o cremos, Senhor. Mas eu também quero orar nesta noite para que haja cura no espírito, ó Deus. Para que haja cura interior, Senhor. Eu quero orar nesta noite, ó Deus querido, para que haja uma intervenção do Teu Espírito, trazendo perdão e salvação, quebrando os grilhões do aprisionamento da alma doente, do espírito adoecido, da esperança perdida, desta pessoa que está carregada de culpa, desta pessoa que está carregada de mágoas, desta pessoa que está arrastando o fardo do seu passado, desta pessoa, Pai querido, que ainda que enferma no corpo, esta enfermidade tem produzido um efeito tão pessimista no seu ser, ó Pai querido, ao ponto que ela está mais debilitada pelo seu pessimismo, pela sua desesperança, do que pela incapacidade do próprio corpo. Eu quero orar em nome de Jesus que para estas pessoas o Senhor declare a mesma palavra que declarou ao paralítico de Cafarnaum: perdoados estão os teus pecados, você é livre. O teu espírito é livre para correr, para saltar, para sorrir, para celebrar. A sua mente não
não pode estar presa às limitações do seu corpo, porque há uma esperança muito maior do que isso. Em nome de Jesus, Senhor, cura este coração. Cura este coração dos seus sofrimentos e das suas angústias. E traga sobre ele uma esperança viva, ó Pai querido. De que sejam quais forem as dores que ele está vivendo, que ela está vivendo, vai passar em nome de Jesus. Porque as dores desta vida passam. Esta vida passa. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, em nome de Jesus, ó Pai querido, que haja uma esperança de vida para além da própria vida, Senhor. Que haja uma esperança de cura para além do próprio corpo. Que haja uma esperança viva num Cristo que morreu para tomar sobre si as nossas enfermidades e levar sobre si as nossas dores. E esta promessa foi cumprida, ó Pai querido. Nós não seremos vencidos e derrotados. Nós venceremos a morte no nome de Jesus. Então, se esta pessoa está passando pelo vale da sombra da morte, que neste momento, ó Pai querido, ela venha crer que o Senhor está com ela. E que ela vai chegar ao fim da sua história, louvando e glorificando, porque combateu um bom combate, completou a carreira e não perdeu a fé. Que o Senhor seja com o meu irmão e com a minha irmã. Que o Senhor traga cura nas suas asas, em todos os sentidos com que nós precisamos ser curados. É o que eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Eu quero convidar você a estar conosco amanhã ainda. E depois sábado, às 19h30, nós estaremos ainda orando na nossa semana de oração por outros temas que o Senhor trará para que nós estejamos clamando e intercedendo juntos. E eu quero estar com você. E eu quero que você possa ir do outro lado, onde está me assistindo, poder orar comigo e dizer amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça que uma palavra, que esta palavra de esperança e de vida, ela possa frutificar no seu coração. E que você seja e esteja curado. Eu declaro isso sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Paz.